com o golpe, quebrar a espinha dorsal dos setores nacionalistas da burguesia. E eles, embora tenham conseguido fazer isso numa certa medida, eles não conseguiram resolver os problemas que estavam presentes antes do golpe. Então, por exemplo, no próprio governo Castelo Branco, um dos elementos mais pró-imperialistas da equipe econômica dos militares, que era Roberto Campos, apelidado carinhosamente de Bob Fields, pelo amor que tinha pelos norte-americanos, ele é um Chicago boy, né? O Roberto Campos. Ele foi obrigado a apresentar para o governo, através dele apresentou um projeto de reforma agrária. Quer dizer, as contradições do país, tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar olhando, porque senão a situação escaparia totalmente ao controle. Os governos posteriores, principalmente o governo Médici, que foi um dos governos mais direitistas que o Brasil já teve até hoje, foi obrigado também a encarar uma série de problemas da industrialização nacional. Construir a usina hidrelétrica de Itaipu e várias outras hidrelétricas. Como é que se diz? Chegaram inclusive a tentar botar aí uma série de usinas nucleares para a geração de energia elétrica, que acabaram fracassando. O projeto da Transamazônica visava levar o investimento capitalista para o norte do país. Quer dizer, todos os governos nacionalistas, pró-imperialistas, do que fosse, foram obrigados a responder ao problema da industrialização nacional de uma maneira ou de outra. Uns mais acentuadamente, outros menos. Mas o fato é que todos foram obrigados a fazer isso daí. Bom, aí a ditadura caiu, né? E o que acontece? Vieram os governos chamados de democracia. Diante desses governos da democracia, a pressão do imperialismo mundial fez o país retroceder extraordinariamente. Quer dizer, com a crise, com a mobilização revolucionária que a crise dos anos 70 e 80 promoveu, a burguesia acabou realizando que talvez tenha sido a maior operação de marcha ré do país em toda a sua história. No governo Collor, primeiro lugar, no governo Sarney começou esse processo, que se acentuou no governo Collor, e que adquiriu uma expressão acabada no Plano Real com o governo Fernando Henrique Cardoso. A burguesia passou para uma liquidação em grande escala da indústria nacional. E transformou o Brasil num país completamente dependente do investimento financeiro. A essência do Plano Real foi isso daí. Foi estabilizar a economia em detrimento da indústria. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, o Plano Real, o que foi? Foi uma estabilização monetária que esteve baseada nas importações de baixo custo dos países asiáticos e de outros países onde a mão de obra era muito barata. Foi isso que permitiu que o real ficasse equilibrado. A inflação milagrosamente desaparecesse, como desapareceu também no mundo inteiro. E como a economia industrial brasileira, seja para exportação na época do Fernando Henrique Cardoso, seja para o mercado interno, ela ficou totalmente sufocada, o motor da economia brasileira começou a gerar em torno do mercado da especulação financeira. E o mercado da especulação financeira, ele é em grande medida, ou digamos assim, essencialmente e absolutamente, uma operação predatória, que é isso que todo mundo oculta. Então, por exemplo, o dinheiro entrou no Brasil, mas entrou por quê? Porque a Petrobras foi dada de graça para investidores internacionais. A companhia Vale do Rio Doce foi vendida por 1/1000 do seu valor, com a maior jazida mineral, talvez, do mundo inteiro. Essa empresa que controla a maior jazida mineral do mundo. Nessas condições, qualquer capital especulativo entraria no Brasil para ganhar dinheiro. Porque ela seria ganhar dinheiro da maneira mais fácil que existe. Todo o parque siderúrgico nacional foi entregue por capital especulativo. Toda a rede de distribuição de energia elétrica foi entregue pelo capital estrangeiro.
que é todo mundo sabe que isso é um tipo de indústria que funciona sobre a população quase como se fosse um imposto. Porque o que o cara vai fazer? Não vai acender a luz em casa? Ele tem que pagar a conta. Se a conta sobe, ele tem que cortar outras coisas. Para pagar a luz, ele tem que pagar. Tem que funcionar a geladeira, tem que funcionar a campainha, até para receber as cobranças e tal. Tem que ser. Como é que vai fazer? É um imposto. Houve uma privatização generalizada, quer dizer, de entrega de graça, né, de um gigantesco parque industrial completamente montado, operacional, funcionando, o mercado cativo, em grande medida, comunicações, energia elétrica, um parque industrial gigantesco, né, foi entregue na mão desse pessoal. Então, isso aí explica a inversão que operou-se na economia nacional. Essa inversão foi uma marcha ré histórica do Brasil. Histórica. Então, por exemplo, hoje, uma série de setores fundamentais da indústria nacional estão na mão do capital especulativo. E os setores onde há o maior investimento de capital estrangeiro são justamente os setores onde há a produção de matéria-prima. Petróleo, minério de ferro, agricultura, monocultura da soja e assim por diante. Quer dizer, o Brasil se transformou, numa certa medida, não totalmente, porque seria impossível, mas ele deu um passo em direção ao Brasil colônia, onde o Brasil era produtor de açúcar para o mercado mundial. Para vocês terem uma ideia da importância desse problema, vamos pegar um caso de um tema que está na ordem do dia aqui nesse ano de 2009, que é a Revolução Russa, que faz 50 anos. A Revolução Cubana, perdão, faz 50 anos. A Revolução Cubana, antes da Revolução, havia em Cuba um ditado que todo mundo repetia, que era senso comum na política nacional, que era o seguinte: o país é a cota. De que cota que se trata? Da cota de açúcar. Cuba foi forçado, né, num dado momento da sua existência, a se transformar num país especializado na produção de açúcar. Era o principal produto do país. Né? Esse processo é um processo do século XIX, não é que nem no Brasil. O processo começou no século XVI. Em Cuba foi um processo do século XIX, mas como o país era pequeno, tomou conta da economia nacional completamente. E a cota de açúcar, que era o principal produto de Cuba, era comprada pelos Estados Unidos. Então, esse dito popular significava o seguinte: o país é a cota, significa o seguinte: se os Estados Unidos comprar toda a cota de açúcar, o país vai bem. Se não comprar toda a cota de açúcar, o país afunda. Quer dizer, um país que estava completamente na mão de um outro país, porque ele era produtor de um produto, uma matéria-prima que o outro comprava a baixo custo. E o resto das coisas, ele era um país importador. Então, por exemplo, toda a riqueza do país ia e era paga por baixo do valor. Porque, finalmente, essa riqueza não era elaborada. Nos Estados Unidos se transformava em comida industrializada, logicamente. Mas até lá, que é onde sairia o lucro mesmo, pela extração de mais-valia e tal, a mão de obra hiperbarata de Cuba fazia com que a remuneração dos cubanos fosse baixíssima. Ao passo que os cubanos compravam automóveis norte-americanos, que a gente pode ver estão lá até hoje, né? Porque nunca conseguiram também renovar a frota de automóveis na situação que eles viviam, a preços altíssimos. Então, quer dizer, o país foi transformado naquilo que todo mundo falava, no quintal dos Estados Unidos. Fizeram uma dependência. Né? Era como um agregado numa fazenda. Está totalmente na dependência do outro. A política do governo FHC, que transformou o Brasil em país dependente do capital estrangeiro, financeiro, especulativo, de curto prazo, né? E na produção de matérias-primas, coloca o Brasil numa situação, se bem que o Brasil seja um país muito maior do que Cuba,
É uma marcha ré no sentido dessa situação que eu descrevi.